Acredita-se que uma em cada 100 pessoas é psicopata. Isso não significa que todas elas cometam atos malignos. O que se sabe sobre os psicopatas é que eles podem ser astutos, egoístas, impulsivos, encantadores, enganosos e geralmente são desprovidos de empatia. Também é dito que eles podem sentir grande prazer em cometer crimes. Se você se interessa por esse tipo de assunto, fique comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou lhe contar um caso de um psicopata extremamente inteligente, porém muito cruel. Mas antes, não esqueça de se inscrever e seja muito bem-vindo ao canal Realidade Paralela. Hoje eu vou contar a história de Charles Sobhraj. Em primeiro lugar, devemos dizer que este homem tem sido tema de muitos livros e documentários. A imprensa às vezes o chama de o homem mais perverso do mundo. Para alguns isso parece um exagero, no entanto, ele merece a nossa atenção. Charles nasceu em 6 de abril de 1944 no Vietnã. Filho de uma jovem mãe vietnamita e de um pai indiano, ele teve um começo de vida difícil. Seus pais tinham um relacionamento conturbado e logo seu pai, lutando pela sobrevivência de um pequeno negócio de alfaiataria, abandonou ele e sua mãe. Dizem que o jovem costumava gritar por seu pai, muitas vezes fugindo de casa para encontrá-lo. Este foi o início de uma vida inteira de fuga. Sua mãe até tinha que amarrá-lo às vezes para mantê-lo longe de problemas. Ela acabou conhecendo um tenente do exército francês e eles tiveram 4 filhos, deixando Charles, que era completamente perturbado e problemático, de lado. Pode-se dizer até que toda essa sensação de abandono, tanto do seu pai quanto da sua mãe, foi a faísca que fez ele se tornar um criminoso e assassino. Sua família se mudou para vários lugares no mundo e o garoto por inúmeras vezes se escondia em navios para tentar retornar ao Vietnã e voltar a ter um relacionamento com seu pai. Mas, na verdade, o pai dele achava que a criança tinha uma escuridão em suas veias e nunca iria para o caminho do bem. O pior é que a mãe dele também pensava exatamente a mesma coisa. Na escola, ele era excepcionalmente inteligente, mas seu mau comportamento escondia todos os seus talentos. Eventualmente, a sua família voltou para a França e com apenas 19 anos de idade, Charles foi preso por pequenos crimes cometidos em Paris. Ele já tinha começado a se misturar com algumas figuras do submundo da cidade. Enquanto estava na prisão, Charles começou o que se transformaria em uma vida inteira de manipulação. Ele conseguia friamente se fazer de vítima, fingir doenças e tirar proveito das regras do sistema prisional. Ele era tão bom na manipulação que até conseguia favores com os guardas. O jovem Charles lia bastante, estudava clássicos da história, filosofia, psicologia e, claro, do direito. Ele também era um grande fã do filósofo alemão Nietzsche. A cada dia ele se tornava mais especialista em manipular a mente humana para o seu próprio ganho. Ele usou todo esse seu talento contra um rico jovem chamado Félix Desconha, que foi visitá-lo na prisão. Aproveitando-se da natureza gentil do jovem rico que estava na prisão apenas para ajudar os presos necessitados, Charles fez que Félix conseguisse liberá-lo rapidamente da cadeia. E o mais incrível é que quando ele saiu, eles foram morar juntos. Charles era um jovem bonito e poderia encantar qualquer um que tivesse contato com ele, especialmente quando passou a frequentar festas da alta sociedade. Devido a esse contato com muitas pessoas ricas, ele sabia exatamente quem eram ótimos alvos e assim iniciou uma campanha de assaltos nas casas dos ricos parisienses. Um belo dia, Charles conheceu uma jovem por quem se apaixonou loucamente e na noite em que ele a pediu em casamento, ele foi preso e dessa vez por roubar um carro. Dentro da prisão, ele recebeu uma avaliação psicológica e estas são algumas das coisas reais ditas sobre ele no relatório da avaliação. Explora em 100% a fraqueza dos que o cercam, tem fome de dinheiro e sucesso, é agressivo e um ator brilhante. Mas mais uma vez ele sai da prisão e rouba um carro esportivo de Félix e viaja com sua esposa grávida pela Europa, Oriente Médio e Ásia, onde poderia causar os maiores danos, já que a corrupção lá era abundante
E os sistemas de direito ainda eram arcaicos. Os dois usaram documentos falsos o tempo todo, e sabe-se que Charles usou principalmente golpes de confiança para roubar as pessoas. Ele encontrava suas presas em qualquer lugar, seja na praia, nas cidades da Grécia ou até em uma trilha, e ele ficava ouvindo as conversas dessas pessoas. Assim, ele conseguia estudar os interesses dos seus alvos. Se você fosse um acadêmico de biologia, ele estudaria o máximo possível sobre biologia. Se você estivesse estudando sobre investimentos, ele leria muito sobre isso. E depois ele iria encontrá-lo e iniciaria uma conversa sobre os assuntos do seu interesse com muita inteligência e, logicamente, ganharia toda a sua confiança. Só que a vítima acordaria 2 dias depois com todo o seu dinheiro, cheques de viagem e objetos de valor desaparecidos. Às vezes, ele atacava jovens viajantes que tinham ficado sem dinheiro e os contratava para encontrarem novas pessoas para ele aplicar golpes. O tempo todo ele estava juntando os passaportes de muitas vítimas, os quais ele próprio usava para viajar como uma identidade falsa. Quando era preso, ele sempre pensava em maneiras de escapar. E sim, ele conseguia. Cavava buracos com colheres nas paredes ou fingia estar doente e fugia do hospital. Há quem diga que ele escapou de prisões supostamente antifugas na Índia, no Afeganistão e na Grécia. Devemos salientar aqui que ele não tinha usado seu nome verdadeiro em anos. E quando preso, estava sempre sobre uma de suas identidades falsas. É por isso que todos esses crimes cometidos em muitos países da Europa e da Ásia não foram reconhecidos como trabalho de um mesmo homem. No meio da sua trajetória de crimes, sua esposa cansou de fazer parte desse submundo. Ela era de uma família rica e conservadora e acabou voltando para a França, deixando essa vida de crimes para sempre. Charles, então, entrou em contato com seu irmão mais novo, André, que sempre o admirou. Ele o convenceu a ir para Istambul e o contou como estava ganhando dinheiro vendendo drogas, roubando e negociando pedras preciosas. André logo se juntou a ele, mas ambos foram presos quando cometiam seus crimes em Atenas. Como eles se pareciam muito, a caminho da prisão, Charles disse a André para fingir ser ele e que as autoridades não saberiam a diferença entre os dois. Então Charles conseguiu atear fogo na van em que estavam sendo transportados e escapou, deixando seu jovem irmão para trás para cumprir uma sentença de 18 anos em seu lugar. O plano, aparentemente, era esperar até que as autoridades descobrissem que André não era quem dizia ser e então o deixariam ir. Mas não foi isso que aconteceu. Charles se mudou para a Tailândia. Lá ele conseguia manipular mochileiros perdidos no Oriente Místico, encorajando-os a ficar com ele. Naquela época, apenas pessoas muito aventureiras viajavam para esses lugares. Então, encontrar alguém falando inglês ou francês era um alívio. Charles drogava essas vítimas e as fazia pensar que sofriam de disenteria devido à comida exótica. Ele fez isso com muitos jovens viajantes que ficaram em sua casa. Com o passar do tempo, ele e um cúmplice indiano haviam se tornado experts em assassinar turistas. Eram principalmente mochileiros jovens e impressionáveis que mais tarde foram encontrados estrangulados, esfaqueados e às vezes queimados. Dizem até que um casal foi queimado vivo. Seus passaportes e objetos de valor eram sempre capturados. A certa altura, algumas das vítimas que estavam na casa de Charles tinham visto passaportes de pessoas desaparecidas, despertando suspeitas de que ele poderia estar envolvido com o desaparecimento daquelas pessoas. Uma das garotas que estava na casa dele até foi à embaixada britânica falar sobre o que havia visto, mas ela foi completamente ignorada. Aquelas prováveis vítimas, então, deixaram a casa enquanto Charles estava viajando a negócios criminosos, o que seria uma surpresa para ele quando voltasse. Todas aquelas pessoas sabiam que provavelmente haviam escapado de serem assassinadas. Alguns relatórios sugerem que o dinheiro nem sempre foi o objetivo, que ele começou a pensar em si mesmo como um super-homem criminoso que pairava acima do código moral de todos os outros. Charles fez uma viagem de negócios à Malásia
com o seu cúmplice indiano, que eu já havia falado, mas depois dessa viagem o seu cúmplice nunca mais foi visto. Parece que Charles se cansou do seu braço direito e decidiu que ele não era mais útil. Neste meio tempo, um diplomata da embaixada holandesa estava investigando o caso de 2 turistas holandeses que foram brutalmente assassinados, e isso o levou a Charles. Então, ele colocou a polícia tailandesa atrás do criminoso e disse para irem ao apartamento dele e checarem o cofre. Lá eles encontraram passaportes de vários turistas assassinados. Enfim, a polícia conseguiu encontrá-lo e prendê-lo, mas ele conseguiu mais uma vez escapar. Como isso aconteceu permanece um mistério. Alguns dizem que os policiais o deixaram ir para não assustar futuros turistas da Tailândia. Outros dizem que ele entregou a um chefe da polícia tailandês $15 mil, mas ninguém sabe o que realmente aconteceu de verdade. Esta era a razão pela qual ele gostava de cometer seus crimes nesses países. O suborno era muito fácil. O diplomata holandês ficou pálido ao saber que o criminoso tinha fugido e provavelmente já estava com outra identidade. Finalmente, a Tailândia começou a dar relevância para o caso e disse que pegar esse criminoso era uma questão de salvar a imagem do país. Um pouco mais tarde, de volta à Índia, Sobhraj construiu uma nova família, composta por 2 jovens atraentes, uma britânica e outra americana, que o ajudavam a cometer os seus crimes. O atrevimento dele atingiu um ponto crítico quando ele decidiu que ia drogar e roubar um ônibus cheio de estudantes franceses com quem tinha feito amizade. O problema foi que as drogas começaram a fazer efeito muito rápido e antes de entrarem no ônibus, as pessoas começaram a cair no chão. Logo, elas se tocaram que Sobhraj havia drogado a comida delas. A polícia chegou e ele foi preso. O melhor investigador da Índia foi colocado à frente do caso e a investigação durou bastante tempo. Em 1977, ele acabou sendo acusado de homicídio, tráfico de drogas e roubo. Dizem que dentro da cadeia ele viveu uma vida de luxo, subornando os guardas para receber tratamento 5 estrelas. E por mais incrível que pareça, ele tinha muitas admiradoras fora da cadeia que diziam estar completamente apaixonadas. Depois de cumprir 10 anos de prisão na Índia e prestes a ser libertado, é expedido um mandado de prisão tailandês de 20 anos contra ele, e isso significava que ele ainda poderia pegar uma pena de morte na Tailândia. Assim, no domingo de 16 de março de 1986, ele fez uma enorme festa na prisão com muita comida saborosa que ele mesmo havia encomendado e, como era uma bagunça, todo mundo comia, até os policiais. Mas o que ele não contou para ninguém é que esta comida estava cheia de remédio para dormir. Com isso, mais uma vez ele conseguiu fugir da prisão. Logo ele foi recapturado ainda na Índia e sua sentença foi prorrogada por mais 10 anos, o que era exatamente o que ele esperava. Isso era muito melhor do que uma sentença de morte na Tailândia. Charles foi libertado em 1997 e voltou à França como uma celebridade. Seus crimes prescreveram na Tailândia, o que significava que ele não era mais procurado. Na França, lhe ofereceram $15 milhões para transformar sua história em um filme. Porém, sua sorte chegou ao fim em 2003, quando ele visitou o Nepal. Lá ele foi acusado dos assassinatos de 2 mochileiros que aconteceram nos anos 70 e, segundo as leis locais, ele ainda deveria cumprir as penas. Ele negou que tenha cometido esses crimes e disse que nunca tinha ido sequer ao Nepal na sua vida. Em 2014, mais um assassinato ocorrido lá anos atrás foi colocado em sua conta. Mesmo assim, ele se casou na prisão e parece que ainda está por lá. Uma vez um repórter lhe perguntou: o que torna um homem um assassino? Ele respondeu: ou eles têm muito sentimento e não podem controlar a si mesmos, ou não têm sentimentos. É alguma dessas duas coisas. Ele também disse: se eu já matei ou ordenei assassinatos, foi puramente por razões de negócios, apenas um emprego, como um general do exército. Em outra entrevista, ele disse a um escritor: se eu reviver um assassinato, será para ver o que aprendi com o método. Eu nem vou notar o corpo. O número de pessoas que ele matou é um grande mistério, mas sabemos que é um número gigantesco.
Charles ficou conhecido como o assassino do biquíni. Segundo ele mesmo alegou, muitos de seus assassinatos teriam sido por overdoses acidentais, quando ele deu doses fortes demais para turistas que pretendia dar um golpe. Qualquer que seja a verdade, muitas pessoas foram mortas dessa forma. E quando duas mulheres apareceram envenenadas pelo mesmo método, ambas usando roupas de banho floridas, ele ganhou esse famoso apelido. E aí, o que mais te impressionou em toda essa história? Deixa aqui nos comentários. E por favor, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para não perder nada da nossa realidade paralela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.